Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, abençoe agora o meditar da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 3 a 13, que diz assim: Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados, alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração, vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, certa vez vi um filme muito interessante de um homem que vivia em uma casa em um sítio com sua filha pequena. Ele contratou uma empregada para cuidar da casa e da sua filha, pois sua mulher tinha ficado doente e morreu. Todos os dias de tardezinha o homem pegava um livro e ia para o alto de uma montanha. Depois de um certo tempo ele voltava. A empregada ficou curiosa e certo dia o seguiu. Ela viu que ele fez um banquinho no alto do morro e o livro era um hinário com hinos de louvor a Deus. Ele ficava lá, cantando hinos de louvor a Deus. A mulher se aproximou dele e perguntou: como pode o Senhor poder louvar a Deus se ele permitiu que a sua esposa morresse e deixasse o Senhor e a sua filha sozinhos? Ele respondeu: Jesus nunca prometeu que não teríamos problemas e aflições da vida aqui na terra, mas ele prometeu que estaria conosco em meio aos problemas e aflições. É por causa da presença de Jesus em minha vida que eu venho aqui louvá-lo todos os dias. O apóstolo Paulo está falando aos cristãos da cidade grega de Corinto e ele defendeu seu ministério como apóstolo de Jesus, mesmo não estando com Jesus naqueles 3 anos que ele passou com os outros 12 discípulos. Havia pessoas em Corinto que difamavam Paulo, dizendo que ele estava enganando a todos, que não era um apóstolo e estava mentindo sobre Jesus. Paulo então diz: não queremos que alguém ache defeito em nosso trabalho
e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Paulo e todos os apóstolos foram perseguidos violentamente pelos judeus que não aceitavam que Jesus Cristo era o Messias ou Salvador prometido. Ele cita algumas coisas ruins que passou por ser um evangelista e por viver a fé cristã. Por mostrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele como Senhor e Salvador. Jesus mesmo disse em João 15:20 assim: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Também Jesus disse assim em João 16:33: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para estar com os seres humanos pecadores e salvá-los dos seus pecados, do diabo e do inferno. Jesus foi perseguido o tempo todo e ao final foi preso, espancado e crucificado. Mesmo assim, Jesus continua amando o ser humano e transformou seu sofrimento e morte injustos da cruz em salvação para toda a humanidade. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os primeiros cristãos foram duramente perseguidos por sua fé. Vários perderam tudo o que tinham e muitos foram mortos porque tinham fé em Jesus e preferiram a morte do que negar a Cristo. Hoje também nós cristãos sofremos uma perseguição por causa da nossa fé. Muitos acham que ler a Bíblia em casa, orar e participar da igreja é coisa de gente fanática. Muitos querem enganar os cristãos mostrando outros caminhos falsos que levam aos céus. Jesus já advertia que nem todo o que diz Senhor, Senhor vai para o céu e fala a verdade sobre Jesus. O mundo chama e pressiona os cristãos para não terem tempo para a Bíblia, a oração, a participação na igreja. Eles afastam cada vez mais o cristão de Deus até que ele perca totalmente a sua fé. As tentações para o pecado estão diante de nós diariamente de várias formas, inclusive com a mentalidade de que não existe o certo ou o errado, e Deus é bom, por isso não vai castigar ninguém ao inferno, não importando se crê ou não em Cristo e vive a sua fé. Paulo diz que ele e os outros apóstolos, com a sua vida, mostravam que eles eram verdadeiros enviados de Deus, eram sinceros em tudo que falavam e viviam. E Paulo diz que o amor que tinha pelos cristãos de Corinto era verdadeiro. Paulo diz assim: por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Paulo afirma que diante das calúnias e mentiras que os outros falavam dele, a sua vida e as suas palavras testificavam que ele era sincero e honesto, tanto em sua fé como na palavra de Deus que ensinava. Nada melhor do que uma vida correta, sincera e verdadeira para mostrar que nós somos verdadeiros e honestos cristãos. Paulo termina pedindo aos cristãos de Corinto que, assim como ele os ama e foi sincero com eles, que eles também abram o coração, amem e recebam com alegria a palavra de Deus anunciada por Paulo. Estimado irmão e irmã, Paulo, como todos os cristãos do mundo, passou por momentos de tristeza, desânimo, dúvidas, medo. Mas a fé que ele tinha o fortalecia dia a dia. Ele caía, mas o Espírito Santo de Deus o levantava. Ele tinha plena convicção de que ele era um cristão chamado por Jesus para realizar a missão de salvar pessoas pela pregação da palavra de Deus. Que você também possa ter esta mesma convicção em sua vida. Você foi chamado e foi chamada por Deus para ser cristão
e testemunhar sua fé para as pessoas. Viva uma vida verdadeiramente cristã. Apegue-se à palavra de Deus, à oração e à igreja, quando tudo estiver bem em sua vida, e apegue-se ainda mais à palavra de Deus, à oração e à igreja, quando tudo estiver mal em sua vida. Paulo diz assim: às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Quem tem Jesus em seu coração e sua vida pode passar por aflições e dificuldades, mas tem tudo o que precisa para ser feliz e continuar a sua caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Tudo o que nós precisamos para sermos felizes é a presença de Jesus em nossas vidas. Paulo diz assim em Filipenses 4, 11 a 13: Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em toda situação, quer esteja alimentado com fome, quer tenha muito ou pouco, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto. Te louvamos pela tua palavra que enche a nossa vida de alegria, de paz, de ânimo, de força. Que nós possamos, tanto nos bons momentos quanto nos maus momentos da vida, sempre estarmos perto de Ti, da Tua palavra, da oração, da igreja. Que possamos testemunhar a nossa fé neste mundo, que possamos saber que a nossa vida está nas Tuas mãos, que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ó Deus, permaneça conosco, cuida de nós. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.